Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Desde já quero agradecer a Deus e a você que se inscreveu no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é José Olim e peço a você, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos. No vídeo de hoje estaremos aqui dando continuidade ao estudo Antropologia Bíblica, Estudo do Homem. No vídeo de hoje estaremos aqui estudando com o tema Há três tipos de morte. Depois da vinheta estaremos de volta. Em nome de Jesus. Estamos de volta com esse maravilhoso estudo da Palavra de Deus. Quero ler um texto que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para que cultivasse e o guardasse. E impôs o Senhor Jeová, Deus, o homem, um preceito, dizendo: De toda a árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, a morte experimentará. Texto maravilhoso para o estudo de hoje. Deus planta um jardim e coloca o homem chamado Adão para cuidar e guardar. E disse Deus ao homem que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia, porque no dia que comer, ele experimentaria a morte. Porém, Adão desobedeceu a Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e experimentou a morte, e passou a morte a todos os homens. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Há três tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Vamos continuar aqui o estudo. A morte é como estado, a morte física, corrupção e a separação de Deus. A morte é como pessoa. Se pecasse, assumiria a morte. Adão, no momento que ele desobedeceu a Deus, ele assumiu a morte. Como lugar, a morte é como lugar. O Hades é como lugar. O Seol é como lugar. O lugar de tormento é como lugar da morte. O inferno, o lago de fogo. O mundo caído é como lugar da morte. Coração caído também é como lugar da morte. Amém? Então, vamos começar com a morte espiritual. A morte espiritual é instantânea. No momento que Adão pecou, ou no momento que pecamos, a morte espiritual vem em nossas vidas. A morte espiritual chegou na vida de Adão. A morte espiritual, ela é temporária. A morte espiritual acontece nessa região, a separação de Deus, aonde Deus não tem aí, não age na alma e nem no corpo. Então, a morte espiritual acontece aqui no espírito. O homem natural, ele vive uma morte espiritual, mas no momento que ele aceita Cristo, há vida nele. A morte espiritual acaba na vida dele. Assim também, quando a pessoa peca, ela chega nela a morte espiritual, mas no momento que ela perde perdão, a morte espiritual acaba. Vamos para agora a morte física. A morte física é a separação das três partes. A morte física, ela é temporária, ela é gradativa. Então, no dia da morte, o espírito volta para Deus, a alma segue o seu destino e o corpo volta para o pó. Então, a morte física é temporária. Por que ela é temporária? Porque no dia da ressurreição dos mortos, o espírito se une com a alma e o corpo se une com a alma, e aí a ressurreição dos mortos. Essa pessoa que morreu em Cristo, ela vai ressuscitar, ela vai ter novamente as três partes. Por isso que é temporária a morte física para os que estão em Cristo Jesus.
Mas para aqueles que não morreram sem Cristo, não aceitou a Cristo, morreu aí com desobediência, separado de Deus, então há morte eterna para ele. A morte eterna acontece aqui. O Espírito nunca mais volta para essa pessoa. E essa morte é vagarosa, essa morte é eternamente separado de Deus. Então, essa pessoa que não aceita, não quer Jesus, não quer pedir perdão, não quer aceitar o sacrifício de Cristo, ela não vai ter de volta o espírito humano, ela vai viver eternamente longe de Deus. Então, concluindo esse estudo, a morte espiritual é instantânea, a morte física é gradativa e a morte eterna é vagarosa. Amém? Deus abençoe a você que assistiu o vídeo até aqui. Peço a você, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para seus amigos, para sua família, para que eles possam conhecer esse maravilhoso estudo que é há 3 tipos de morte, para estar conhecendo esse maravilhoso estudo, para que mudar a vida deles. Amém? E peço a você, compartilhe. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe você.